Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs. Eu sou Ana, psicóloga. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre Ninféias Negras. É uma obra baseada, é um quadrinho baseado na obra de Michel Boussy, ou Boussy, não sei, do Fred Duval e Didier Casegrin, eu não coloquei, mas é da KS Comics, tá? É editora. Bom, como eu não vou ler a história para vocês, eu não vou contar a história, eu vou ler, para quem ainda não conhece, né, do que se trata, eu vou ler um pouquinho do que está escrito na quarta capa, ok? Peraí. Meu óculos. Sem o óculos não tem jeito. Está escrito assim: o vilarejo de Monet nunca foi tão belo, nem tão perigoso. 3 mulheres viviam em Ginervy, ou Ginervy, não sei. O vilarejo francês onde Claude Monet pintou suas famosas ninféias. A primeira era má, a segunda mentirosa e a terceira egoísta. Para elas, Giverny era uma prisão encantadora, um jardim cercado, um quadro com moldura intransponível. Mas, durante 13 dias, as grades invisíveis se abriam. Um assassinato abalou a calmaria do lugar e os segredos do passado começaram a vir à tona. Então, é uma história que tem um mistério onde matam uma pessoa e é o desenrolar do assassinato dessa pessoa. Muito assim, tem algumas surpresas assim que eu sinceramente não imaginava. Então, por isso que eu não vou contar assim nada da história, tá? Porque eu acredito que quem gosta de quadrinho, numa boa aventura, muito bem escrito, muito bem elaborado, vale a pena, tá? Então, assim, mas eu vou expressar o entendimento com algumas reflexões. Eu vou mostrar algumas imagens, tá? Para vocês poderem ter uma noção da arte do quadrinho, tá? Não é uma arte assim. Aqui, logo na primeira página, ela fala assim: a primeira era má, a segunda era mentirosa, a terceira era egoísta. Ó, eu acho que é uma imagem bem bonita, né? Eu acho que, assim, é em tipo de aquarela, né? Mas é sempre nesse formato de quadrados. Não tem, assim, grandes ilustrações, mas ela serve muito bem ao seu propósito, para contar a história, ok? Só mais uma, porque eu tô chegando no final e eu não quero dar, né, o famoso spoiler. E é isso, tá? As imagens é nesse nível. Bom, a história é interessante, que instigada, né, pelo mistério, mas no meu entendimento, tá? O que chamou a minha atenção, que existe, que para mim é meio que ele passa invisível durante a história toda, é um tema contínuo que para mim permeia a história, que é o amor, tá? Então, para mim, o tema que fez com que desse sentido, entre aspas, à história é o amor. Como eu não vou contar a história, eu vou falar um pouquinho sobre essa palavrinha tão complicada, né? Primeiro, como sempre, eu gosto da simbologia, e aí eu fui buscar naquele livrão do Jean Chevalier, tá? O que é o amor? Lá ele tem diversos significados, né? E eu peguei um pedacinho, um trechinho que eu acredito que se encaixa no meu entendimento da história.
Então eu vou ler só um trechinho, só um pedacinho, mas lá tem muito mais, tá? Quem tiver interesse. E ele coloca: amor. O amor é fonte ontológica de progresso, na medida em que é efetivamente união, e não só aproximação. Eu achei isso bem bacana. Quando pervertido, ao invés de ser o centro unificador buscado, torna-se princípio de divisão e de morte. Sua perversão consiste em destruir o valor do outro, numa tentativa egoísta de escravizá-lo, em lugar de enriquecer o outro e a si mesmo por meio de uma doação recíproca e generosa, que faz com que ambos cresçam, tornando-se ao mesmo tempo cada vez mais eles próprios. Eu acho que essa definição que ele coloca aqui, para mim, no meu entendimento, o amor é isso. Ele é um lugar de enriquecer o outro e a si mesmo, por meio de uma doação recíproca dos dois e generosa, que faz com que ambos, os dois, cresçam, tornando-se ao mesmo tempo cada vez mais eles próprios. É um compartilhar, não é um fundir-se, tá? O amor é a alma do símbolo, é a utilização do símbolo, porquanto este é a reunião de duas partes separadas do conhecimento e do ser. Elas seguem juntos, mas elas seguem na sua identidade. O erro fundamental no amor é que uma parte se torne pelo todo. Tá? Essas definições dele, para mim, de amor são perfeitas. No meu entendimento, tá? Dentro da psicologia junguiana, o amor, como qualquer outro atributo, o medo, a raiva, e ligado ao bem e o mal, né, são atributos psíquicos que todos nós trazemos na nossa bagagem, mente e psiquismo, desde os primórdios da estruturação da evolução humana. O amor, ele é um atributo humano que tem na sua configuração de origens infinitas. O amor tem múltiplas faces, formas de ser e de se expressar. Tanto na plataforma do bem, como na face do mal. Desde os primórdios, os seres humanos vêm experimentando e vivenciando o amor nas suas mais diversas faces, sendo construtivo e destrutivo, pois se configura de acordo com o grau de evolução da consciência de cada um. O amor está na configuração da sobrevivência, do prazer, do instinto, mas também ele está com a razão, se instalando já em justificativas. Ele está na conquista de uma maior consciência, se desabrochando nas escolhas conscientes ou não. Ou seja, é ao mesmo tempo decifrável e uma incógnita, pois pertencendo ao reino humano, é sempre uma caixinha de infinitas possibilidades. Como diz um dos seus significados simbólicos ditos acima, tem potencial para unir de forma saudável quando dois seres compartilham e não se fundem, quando um não se sobrepõe sobre o outro, ou destrutivo, quando existe a aniquilação de um psiquismo em prol do outro. Na história existe um amor doentio que acompanha toda a trajetória, principalmente da protagonistas, que não percebem, mas que existe e atua sobre ela e os que a rodeiam. Um amor existente no subterrâneo, no mundo sombrio de um dos personagens, que atua de forma deturpada na justificativa de amar. Um tipo de amor experienciado na face do mal,
um amor solitário e não esclarecido, não exposto e que, portanto, um amor unilateral, vivido pelo personagem de forma escusa, mentirosa, camuflando as suas verdadeiras emoções e intenções, num processo de consciência pautado nos primórdios da evolução humana, instintivo, agressivo, com resquícios da racionalidade que o protege diante da justificativa de amar. E é isso. E basta vocês se perguntarem como vivenciam ou já vivenciaram esse amor. Num alerta das possíveis ilusões e fantasias que costumam rondar e justificar o amor. Essa história, para mim, é um alerta. É uma forma de nós observarmos os perigos e as mazelas do amor. Ok? É uma história muito bonita, interessante, gostosa de ler. E para quem gosta, né? Eu recomendo, tá? Ninféias Negras. E aí, quando vocês lerem, se quiserem deixar algum comentário, se acreditam que esse tema que eu disse que envolveu todo o quadrinho é real, se não é, se é só coisa da minha subjetividade, aí fiquem à vontade. Comentem, deem like, compartilhem. A gente se vê num próximo olhar.